E aí, tudo firme e forte? Seja muito bem-vindo à Semana da Maestria Emocional. Aqui é o Eric Loureiro, treinador comportamental, especialista em programação neurolinguística. E nessa semana eu vou te ensinar como usar exatamente as suas emoções para construir a vida dos seus sonhos, ao invés de usá-las para te destruir ou te tornar refém delas. Eu imagino que você, assim como eu, deseja viver de verdade, uma vida plena, feliz e harmoniosa, e obter sucesso nas mais diversas missões que você vive como ser humano. Por exemplo, ter a vida financeira que você tanto almeja, ter um relacionamento familiar harmonioso e completo, viver um relacionamento amoroso, pleno e feliz, conquistar verdadeiro sucesso profissional, enxergando valor no que você faz e sendo muito bem remunerado por isso, ter a saúde física e mental que você tanto deseja e por aí vai. Ou seja, uma vida realmente feliz e repleta de sucessos nas mais diversas áreas da sua vida. Eu imagino que você talvez esteja por aí pensando que tudo isso só é muito bom para ser verdade. E se eu estivesse no seu lugar, eu também pensaria isso há alguns anos. Eu costumava ser muito cético em relação a muitas coisas. Então eu diria, lá vem aquele carinha com aquele papinho de autoajuda, de pensamento positivo e tudo vai cair dos céus, de receitinha pronta para o sucesso e por aí vai. Mas não é disso que eu estou falando. Nada contra, mas não é isso que eu quero te entregar. Eu estou falando sobre métodos e técnicas para produzir real transformação de comportamentos e emoções. As evidências falam muito mais alto do que as dúvidas. Eu digo isso com total convicção, porque nesse exato momento, nesse momento agora, isso já aconteceu na vida de milhares de pessoas que já aplicaram essas técnicas e aprendizados e hoje vivem essa vida, a vida dos sonhos delas. Pessoas assim como Paulo, por exemplo, que já percorriam um caminho em busca de autoconhecimento, achando inclusive que já sabia muita coisa mesmo. E o que ele encontrou, como ele mesmo diz, as palavras não seriam suficientes para explicar. Ele diz que nem consegue ver quem ele era antes. Ele está muito mais evoluído. Teve ganhos nos relacionamentos interpessoais, no relacionamento com ele mesmo, aceitando quem ele realmente é, se encontrando verdadeiramente, encontrando o seu verdadeiro propósito, sua verdadeira missão. Ou pessoas assim como a Egli, que estava em um momento pesado da vida dela, realmente em busca do autoconhecimento e conseguiu se libertar de tudo aquilo que estava aprisionando ela. Com isso mudou seus relacionamentos com as pessoas, o seu relacionamento com a família, passou a entender e aceitar diversas situações difíceis que ela não conseguia compreender anteriormente. E ela também entendeu qual era o seu verdadeiro propósito. E isso não aconteceu só com eles não. Isso já aconteceu com mais de 15 mil pessoas que eu tive a honra de servir e treinar. Para alcançar a vida que essas pessoas tanto almejavam, tanto desejavam. A vida com a qual tanto sonhavam. Pessoas que puderam usufruir e seguem usufruindo das técnicas e aprendizados que eu venho aplicando em cursos e treinamentos de desenvolvimento pessoal e profissional que eu ministro há mais de uma década. E é justamente isso que eu vou te ensinar durante essa semana. Como, exatamente, você pode conquistar isso, essa vida, através de um melhor uso das suas emoções, através de um verdadeiro realinhamento emocional. Então, nesse primeiro vídeo dessa série de 4 vídeos, eu vou te ensinar exatamente qual é a origem dos seus sucessos e qual é a origem dos seus fracassos. Vou te ensinar também qual é o porquê de você estar tendo os resultados que você tem hoje na sua vida. Sejam eles desejados ou indesejados, não importa. Esse vídeo é para você que sonha e realiza, mas que poderia ir muito além. É para você que sonha, mas não consegue alcançar. É para você que sonha pequeno, mas que poderia estar sonhando muito grande agora. É para você que sonhava e deixou de sonhar em algum ponto por não acreditar mais. Talvez em você, talvez nos outros, talvez no mundo. É para você que acha que nem sonha mais. Ou seja, esse vídeo de alguma forma ou de outra é para você. Se você deseja ter uma vida ainda melhor, independente de quais resultados você já tem obtido hoje, esse vídeo é para você. Essa semana é para você. Não importa se você tem conquistado seguidos sucessos e quer melhorar, quer ir ainda além, ou se você está derrapando muitas e muitas vezes na sua vida e quer mudar isso de uma vez por todas. Sabe por quê? Durante todos esses anos, eu tenho recebido empresários extremamente bem-sucedidos. Empresários em extremos desafios e dificuldades, donas de casa, estudantes, profissionais em início de carreira, aposentados, pessoas que desempenham os mais diversos papéis, cargos e títulos na sociedade. Porque isso são só papéis. Na verdade, o que eu recebo são pais, são mães, filhos, irmãos, amigos. Recebo seres humanos, que é o que a gente realmente é. Pessoas com sucesso em algumas áreas da sua vida e dificuldades em outras áreas. Isso é normal. É isso que nós somos. Pessoas com luz e sombra. Seres com grandes forças e grandes capacidades, mas também com feridas, com padrões comportamentais negativos, com coisas limitantes. Pessoas como você, exatamente.
que desejam cada vez mais sucesso e felicidade na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E por que eu, Eric Loureiro, venho até aqui falar para você sobre sonhos ou sobre como usar suas emoções? Porque eu sei muito bem o que é viver uma vida na qual você não vê sentido. Uma vida vazia, sem qualquer propósito. Eu sei o que é se atrapalhar com emoções, tendo relacionamentos difíceis e por muitas vezes se machucando ou machucando outras pessoas. Há muitos anos, eu era um executivo de alto escalão numa grande multinacional. Era um garoto prodígio, responsável por uma operação inteira na América Latina e em um processo, eu estava vivendo um processo de transferência permanente para a Europa para ser o diretor de uma grande operação por lá, ou por cá, exatamente agora eu estou gravando esse vídeo da Europa. Tinha um ótimo salário, um carro fantástico, vivia viajando e aprendendo com culturas diferentes, tinha dinheiro investido, tudo que um jovem com menos de 30 anos podia desejar. Mas eu vou te contar uma coisa, por dentro, eu sentia um vazio que eu nem sabia explicar muito bem de onde vinha. Sabe aquela sensação, aquele vazio, aquela angústia? No domingo à noite, de eu ter que me empurrar na semana, durante a segunda-feira, explodindo com um monte de gente ao meu redor, estressado, o relógio despertava na segunda e eu não tinha vontade de levantar, sabe? Aquela coisa de se levantar arrastando. E a segunda era insuportável, a semana era insuportável e eu não via a hora de chegar a sexta-feira para só então, no final de semana, supostamente ser feliz. Mas nem assim eu era, porque eu me entristecia com um monte de outras coisas. Eu não acreditava quando algumas coisas aconteciam fora do meu controle, eu perdia paciência. Cara, não tinha tempo pra ninguém. Fazia tudo pra todo mundo, menos pra mim muitas vezes. E eu ficava esgotado de viver assim, sempre no limite da minha emoção, me atrapalhando com as minhas tristezas, com a minha raiva, com os meus medos, com as minhas inseguranças, me atrapalhando com todas as minhas emoções. Até que um belo dia eu tomei a decisão de fazer o meu primeiro treinamento de autoconhecimento e inteligência emocional. E aquilo mexeu muito comigo. Ali eu comecei a entender quem era realmente o Eric. Ali eu comecei a perceber os motivos pelos quais eu tinha dificuldade de lidar com as minhas emoções. Em alguns momentos sendo muito travado e tímido, em alguns momentos explosivo e reativo. E conforme eu fui me conhecendo, eu fui enxergando melhor que se eu morresse ali naquela época da minha vida, minha existência não tinha qualquer propósito. Então eu comecei a me incomodar com aquilo e decidi mudar de jornada. Percebi que eu não podia viver infeliz por dentro, parecendo bem por fora. Aquela angústia então foi aumentando e aumentando. Eu não sabia o que eu queria fazer exatamente, mas eu sabia que aquela vida que eu estava levando, eu já não queria mais. Me machucava muito mais do que me dava felicidade. Então fui fazendo mais e mais cursos de treinamentos, mais e mais desenvolvimentos pessoais, um monte de coisa, buscando entender o que é realmente que me fazia feliz e o que não me fazia feliz. Como é que eu poderia sentir esse vazio e essa angústia tão grandes? Eu queria entender melhor a origem de tudo aquilo. E conforme eu fui me conhecendo, o caminho foi se clareando cada vez mais. Até que no momento da jornada ficou tudo muito mais evidente. A minha realização, meu propósito, era trabalhar com desenvolvimento humano e inteligência emocional. Quando eu conversava sobre isso com as pessoas que eu conhecia, que eu fazia os meus cursos e tal, eu ficava fascinado. Eu ficava me sentindo cheio de vida e energia de um jeito que eu não ficava. Eu amava estudar aquilo, amava ler sobre tudo isso e, acima de tudo, amava aplicar esses conhecimentos na minha vida. E quanto mais resultado eu obtinha, mais motivação eu sentia para seguir naquele caminho em diante. Até que um belo dia a decisão se tornou inevitável. Decidi abrir mão de tudo aquilo que era tão desejado profissionalmente por tantas pessoas que me assistiam, que eu já tinha conquistado, decidi abrir mão por um recomeço. Imagina o desespero da minha mãe quando eu disse para ela que eu ia me desapegar de tudo isso, que eu tinha conquistado como executivo por uma missão e um propósito maior, para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, assim como eu um dia tive. Porque congruência é importante também. Então eu comecei a ir atrás de ainda mais cursos e treinamentos no Brasil, fora do Brasil, conheci grandes mestres de desenvolvimento humano, programação neurolinguística, constelação sistêmica, psicodrama, coaching, filosofia, psicologia positiva, física quântica, um monte de coisas. E eu fui estudando cada vez mais tudo isso, me encantando cada vez mais. Sempre aplicando essas técnicas e conceitos que eu aprendia em mim primeiro, e eu fui percebendo vários resultados. Percebi que todos os meus resultados começaram a melhorar fortemente. Pra você ter uma ideia, eu morria de vergonha de falar em público. Se alguém me dissesse que 10 anos depois eu ia estar aqui falando pra você dessa forma e que eu seria um treinador comportamental que se comunica com grandes plateias, eu jamais acreditaria nisso. Quando eu era executivo, eu nem tinha paciência para atender uma ligação dos meus pais. Quem diria que eu, uma década depois, não teria vergonha de dizer e expressar meu amor por eles ilimitadamente? Imagina! Eu não tinha paciência para ouvir desafio, dificuldades dos meus amigos mais próximos. Eu achava que tudo isso era frescura. Quem diria que eu, uma década depois, me tornaria alguém obcecado por ajudar pessoas a superarem os desafios delas? Eu não tinha paciência para nada. Quem diria que eu doaria tanto tempo da minha vida a entender pessoas e me conectar com vidas e histórias? Eu não conseguia manter relacionamentos familiares saudáveis. Hoje eu tenho uma linda família, uma esposa que eu amo muito,
uma filha maravilhosa, um enteado maravilhoso, um lar repleto de amor, carinho, compreensão e apoio. Quem diria que eu ia ter isso poucos anos depois? Eu queria ter uma família, mas não conseguia construir ou manter uma. Então isso tudo mudou fortemente durante esses anos, porque eu fui aplicando esses conhecimentos primeiro em mim, para depois poder entregar para as outras pessoas. Então, ao longo desses últimos anos, eu fui me transformando e ajudando outras pessoas a transformarem as suas vidas, principalmente através do domínio das suas emoções. E cada vida que eu colaborei para ser transformada me fez ter cada vez mais certeza que essas ferramentas realmente funcionam. E agora já são milhares e milhares de pessoas. E cada dia mais histórias chegam para mim, as mais diversas histórias lindas e emocionantes. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu gostaria que alguém tivesse me apresentado esse caminho ainda mais cedo, bem no início da minha vida adulta. Ou antes disso até. Porque tudo teria ficado muito melhor, tudo teria sido muito mais fácil. E tudo é mais fácil quando a gente domina as nossas emoções. Então, aqui estou eu, te trazendo essas ferramentas que certamente podem transformar profundamente a sua vida, assim como aconteceu na minha. Essa é a trajetória que eu vivi até aqui. Bom, mas eu já falei muito sobre mim, então agora vamos começar a falar um pouquinho mais sobre você. E eu vou começar agora a fazer você produzir uma certa reflexão, uma transformação e uma tomada de consciência, porque essa é a minha missão com você hoje, como eu te disse agora há pouco. E você também tem múltiplas missões, porque você não é só um. Você tem missões e papéis que você exerce ou deveria estar exercendo plenamente na sua vida, não é? Por exemplo, você tem uma missão nos seus relacionamentos familiares, no seu relacionamento amoroso, no relacionamento com seus amigos, no relacionamento com as pessoas do seu trabalho, no relacionamento com desconhecidos, inclusive. E por aí vai, você tem várias missões nos seus relacionamentos, mas a vida não é feita só de relacionamento. Você também tem, ou deveria ter, missões e sonhos em mais áreas da sua vida. Por exemplo, qual será que são os sonhos que você tem agora na sua vida profissional, hein? Já pensou sobre isso? Você deseja abrir um negócio próprio e de repente o medo tem te impedido de fazer isso? Ou tem vontade de dar uma nova guinada na sua carreira, mas se sente muito inseguro em relação a isso? Ou de repente a raiva faz com que você se atrapalhe nas suas relações profissionais? Quais são os seus sonhos na sua vida financeira? Quanto é que você deseja ganhar por mês ou por ano? Qual patrimônio você quer construir? O que é que você quer deixar de legado financeiro para os seus filhos ou para as pessoas que você ama, hein? Qual tipo de vida você deseja ter se você não tivesse que se preocupar com dinheiro? Quais são os seus sonhos relacionados à sua saúde física e mental? Será que você hoje vive precisando de remédio para dormir, para acordar, para sobreviver? Você está realmente contente com a sua forma física? De repente você posterga aquela rotina de exercícios e não consegue entender por quê. Quais são os seus sonhos? Quais são suas metas em relação ao seu desenvolvimento intelectual? Onde é que você quer chegar com os seus estudos? E o que tem te impedido de se desenvolver ainda mais, hein? Você tem estudado os seus comportamentos e as suas emoções? Quais são os seus sonhos, então, relacionados à sua vida espiritual, por exemplo? Para aqueles que vivem espiritualidade ou religiosidade, de acordo com a sua crença. Quais são os seus sonhos de lazer e diversão? Quais viagens você gostaria de fazer? Quais são os seus sonhos ou metas de domínio emocional? Você quer estar no domínio do seu medo, das suas emoções, ou quer ser refém dele? Você quer ser dono da sua raiva e usar ela para ter uma vida melhor? Ou quer ser refém de um monte de reação que você nem entende de onde vem? Quer saber sair de uma tristeza mais profunda? Quer saber lidar com as suas alegrias de uma forma mais saudável? E o amor? Como é que você tem demonstrado, entregue e recebido amor na sua vida, com as pessoas que você ama? Como é que anda a sua culpa e o seu perdão? Como você anda lidando com as suas emoções? A gente já parou para pensar sobre isso? Então eu fico aqui me perguntando, quem você deseja ser verdadeiramente? Como é que é a vida dos seus sonhos em detalhes? Como é que é? Eu imagino então como seria se você pudesse agora descrever detalhadamente essa vida dos seus sonhos. Se quiser, feche os olhos. Imagina agora a vida dos seus sonhos. Quais seriam as imagens envolvidas nessa vida? Se tiverem sons, quais são os sons presentes? O que as pessoas te dizem? Ou o que talvez você diga às pessoas? Quem são essas pessoas? O que você sente na vida dos seus sonhos? Se tiver de olhos fechados ou de olhos abertos também, guarda essa percepção para você. Guarda isso com você. E quando você quiser, abre os olhos, caso esteja de olhos fechados. E aí, como foi perceber e sentir um pouco mais a vida dos seus sonhos, hein? Eu tô aqui para te ajudar a conquistar essa vida. Primeiro, para ajudar você a entender exatamente o que tem te impedido até aqui de alcançar essa vida que você deseja ou deixou de desejar conscientemente, mas que ainda deseja inconscientemente lá no fundo da sua alma, só esperando por despertar verdadeiramente. Me diga então, o que é que está te impedindo
Ou o que é que impede você de não estar vivendo exatamente essa vida agora? Eu vou te dizer mais. O que você visualizou agora é muito pequeno comparado à grandiosidade do que você realmente pode alcançar. Você talvez só não saiba como chegar lá, ainda, conscientemente. Mas você já tem todas as respostas dentro de você. E o que eu já estou te fazendo é te ajudando a encontrar um pouco mais essas respostas. E a gente vai aprofundar muito mais isso, certamente. Então, vamos começar agora com um pequeno e profundo exercício. Um exercício que vai te ajudar fortemente a perceber o que tem te impedido de viver a vida dos seus sonhos. Um exercício que vai te ajudar a entender que forças invisíveis são essas que te impedem há tanto tempo e seguem te impedindo de ir além, de evoluir ainda mais, de se libertar, de ser realmente feliz, de ser quem você é de verdade, quem você merece ser, com a vida que você merece viver. Eu chamo esse exercício de descoberta de amarras emocionais. Então, para isso, eu convido você agora a fechar os olhos e voltar-se para dentro de você. Toma uma respiração profunda e mantenha essa respiração. Isso. Uma respiração que permite a você se conectar com você mesmo, com as suas verdades mais profundas. Sendo assim, pergunte a você mesmo. Isso. Então toma uma respiração profunda e mantenha essa respiração durante todo o tempo do exercício. Isso. Uma respiração que permite a você se conectar com você mesmo, com as suas verdades mais profundas. Sendo assim, pergunta a você mesmo agora. Quais emoções têm te impedido de ter a vida dos seus sonhos? A vida que você merece? A resposta precisa ser algo que depende só de você. Nada externo, nenhuma justificativa externa. Quem mais te limita é você mesmo. Então pergunta para você mesmo agora, de verdade, quais são os seus medos? Do que você tem medo de verdade? E o que aconteceria se você não vivesse em função dos seus medos e das suas inseguranças? Como seria se você pudesse se livrar de uma vez por todas dos seus medos e das suas inseguranças? E a sua raiva, hein? Quais são as limitações que você tem vivido e sentido com a sua raiva? Você tem explodido com as pessoas que você ama? Ou tem bloqueado a raiva dentro de você mesmo, gerando uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento? Fala a verdade para você mesmo. E as suas tristezas? Como é que elas têm te bloqueado e te impedido de ir além, de volta a ser quem você realmente era? E as suas alegrias? Você tem sido refém das suas alegrias de alguma forma? Tem vivido consequências indesejadas das suas alegrias de alguma forma? E o seu amor? Você consegue realmente sentir empatia e amor pelas pessoas próximas a você? Consegue manifestar esse amor? Ou você acha que não dá mais para sentir amor por essas pessoas? Você tem sentido amor por você mesmo? Como é que anda seu amor próprio, hein? E de que forma isso influencia nos seus resultados hoje? E a sua culpa? Você tem se sentido culpado por coisas que você fez ou que você faz e carrega um peso absurdo nos ombros agora? E o seu perdão? Você guarda rancor e mágoa de muitas pessoas? E de que forma isso tem influenciado a sua vida hoje? Como será que essas emoções influenciam a sua vida hoje em dia? Nesse exato momento, o que tem te impedido? Quais emoções têm te impedido de ir além, de ter uma vida realmente extraordinária? Pergunta para você mesmo, com total sinceridade. Ok, agora vai voltando calmo e lentamente, se sentindo mais calmo, mais tranquilo e em paz. Vai voltando e quando quiser, pode abrir os olhos. Muito bom! Estou curioso para saber o que veio à tona nesse momento exatamente agora. O que aconteceu na sua descoberta de amarras emocionais? E eu quero mesmo saber o que veio à sua mente durante essa indução. Quais percepções você fez? Quais tomadas de consciência você teve? Guarda essa informação com você, porque daqui a pouco você vai poder compartilhar isso comigo no final dessa aula. Daqui a pouquinho eu te explico um pouco melhor como exatamente você vai fazer isso. Agora, e se eu te dissesse que isso aí é só a ponta do iceberg? Que você tem bloqueios muito mais profundos dentro de você, hein? Eu sei que talvez você não saiba muito claramente, mas eu sei o que tem te impedido de chegar até lá. Eu sei como você pode se conectar com essas verdades mais profundas que moram aí dentro de você, nas suas emoções e na sua mente inconsciente, para produzir definitiva transformação na sua vida. Então eu vou te contar qual é o segredo para você produzir essa transformação. E o segredo não é lógica,
O segredo não é intelecto, não é racionalidade, não é isso que te impediu de chegar até lá. Você já tem se esforçado muito conscientemente e racionalmente, eu sei disso. Então por que será que você ainda não vive esse resultado de vida extraordinária hoje, nesse exato momento, instante e segundo? Sabe qual é o segredo então? O segredo não é nada fora de você. Não é o governo, não é o seu chefe, não é o seu trabalho, o seu marido, a sua esposa, a sua família. Nada externo tem te impedido de chegar lá. O segredo é um monte de historinhas que você conta pra você mesmo, aí dentro da sua cabeça. Um monte de historinhas que você criou e colecionou aí dentro de você. Um monte de conversas, um monte de histórias desempoderantes que você tem com você mesmo. E eu quero te ajudar a encontrar respostas e produzir transformações. Mas a gente não vai fazer isso de uma forma lógica ou com racionalidade, porque não é aí que mora o segredo, lembra? A questão é totalmente emocional. O segredo é qual é a sua programação emocional. O que está programado no seu inconsciente em relação às suas emoções? Isso determina tudo na sua vida. Quer ver um exemplo claro disso? Já viu gente que tem 1 zilhão de diplomas, sabe todas as teorias sobre tudo, estudou nos melhores colégios, nas melhores faculdades, leu 1 bilhão de livros e ainda assim é infeliz? Ou derrapa em aspectos-chave da vida. Não alcança sucesso pessoal, não alcança sucesso profissional, busca cada vez mais teorias para entender sobre tudo e resolver tudo isso. Mas a verdade é que o resultado não vem concretamente, não importa o quanto a pessoa estude. Já viu o contrário disso? Por outro lado, você já viu gente que às vezes nem sabe ler ou escrever direito, gente que vem de uma história de vida extremamente desafiadora, mas que alcança sucesso pleno e verdadeiro nas missões que vive? Gente que consegue estabelecer relações harmoniosas com as pessoas à volta, gente que consegue alcançar grandiosos resultados profissionais, gente que prospera, que realiza e, acima de tudo, que é verdadeiramente feliz. E às vezes nem tem um estudo, uma formação acadêmica, não sabe teoria de nada. Qual que é a diferença entre essas duas pessoas, então? É lógica e racionalidade o segredo? Definitivamente não. Durante essa semana, eu vou detalhar esse segredo e as estratégias para você também chegar lá nessa vida de sucesso. Porque sucesso deixa pistas, como eu aprendi com um dos meus mestres, um cara fantástico chamado Tony Robbins. Se alguém conseguiu, você também consegue chegar lá. Desde que você saia do caminho e percorra o caminho certo. Só saber o caminho, obviamente, não resolve nada. Então, depende do seu esforço também. Então, primeiro vamos entender como é que a sua mente se dividiria se ela pudesse ser dividida, de fato, em 2 partes. Então, nós vamos ter sempre uma das nossas mentes, vamos chamar de mente consciente, ok? E nós temos uma outra mente que nós podemos chamar de mente inconsciente. E eu quero dar atenção especial a essa outra mente, a nossa mente inconsciente. Sim, porque é aqui que moram as suas programações inconscientes, as suas crenças e as suas verdades. É aqui que mora a origem dos seus padrões de comportamento. Sim, porque você opera os seus comportamentos como uma máquina, sob padrões específicos. Ou você ainda não percebeu que você geralmente faz as coisas mais ou menos do mesmo jeito? Por exemplo, você já reparou que você toma banho ensaboando o seu corpo basicamente na mesma sequência todos os dias? Você já observou que você manipula sua escova de dentes exatamente da mesma forma todos os dias e segue a mesma sequência de escovação? Já observou que você faz as mesmas coisas do mesmo jeito dia após dia em vários aspectos da sua vida ou não? Agora imagina o que você pode estar replicando de comportamentos e reações emocionais em áreas mais profundas e significativas da sua vida, nesse mesmo sentido. O que será que você tem feito dia após dia na sua vida pessoal e profissional, sem sequer ter consciência, sem sequer perceber? E de que forma todas essas programações e verdades inconscientes estão criando a realidade que você vive hoje? Sim, porque você é o único responsável pela criação dessa realidade que você vive hoje. Então a gente tende a querer compreender e controlar todo o mundo, todas as coisas que acontecem, segundo uma lógica da nossa mente consciente, que é onde a gente geralmente vive. Mas como você pode ver na imagem exatamente, a capacidade e tamanho dela é muito menor do que da nossa mente inconsciente. Um exemplo disso é que você muitas vezes tem ações e reações que você conscientemente detesta, mas você continua repetindo várias e várias vezes, porque isso está além do seu controle consciente. Isso é produzido pela sua mente inconsciente. Então, quais são as lógicas da nossa mente consciente e de que forma isso interfere na nossa vida? E quais são as lógicas da nossa mente inconsciente? Bom, a primeira grande diferença entre o nosso consciente e o nosso inconsciente é que a nossa mente consciente, ela entende relativamente bem a sequência cronológica dos fatos. Entende que você viveu há 2 anos, há 5, 10, 20 anos. Sabe o que está mais perto e o que está mais longe de você cronologicamente. O seu inconsciente ele não faz isso, para ele tanto faz a época que você viveu um episódio. O que faz é ele determinar se esse episódio está mais próximo de você ou distante,
Se tem maior influência na sua vida ou não, é o impacto emocional que esse episódio gerou em você. Se foi um alto impacto, então ele deixa as emoções associadas àquela situação bastante intensas e fortes. Por isso eu posso me emocionar fortemente com o episódio que eu vivi na minha infância. E nem sempre o mesmo acontece com o que eu vivi na semana passada ou na semana retrasada. Então imagina qual influência os episódios do seu passado têm sobre os seus resultados hoje, se tem forte impacto emocional. E muitas vezes a gente tende a achar que o tempo se encarrega de resolver todas as coisas. Mas isso só é verdade para sua mente consciente. Para sua mente inconsciente isso não faz o menor sentido. Por isso, revelar e olhar para essas questões, ter abertura para isso, é importante. O fato de você não olhar para uma questão que te incomodou emocionalmente não significa que você não esteja sob influência desse episódio. O fato de você não olhar para ele conscientemente não significa que você já não esteja em contato inconsciente com esse episódio e que os seus resultados já não estão sendo influenciados diretamente por episódios que você nem lembra claramente, que você nem lembra conscientemente. Essa é uma diferença fundamental. Outra diferença fundamental entre o seu inconsciente e o seu consciente é que o seu inconsciente ele não tem a função de te fazer feliz nem de ter sucesso. O seu inconsciente tem como função maior te proteger, te manter vivo. Então, se ele entende que você está sob algum tipo de ameaça física, emocional ou de autoestima, ele vai reagir e interferir além do seu controle consciente. Por isso que muitas vezes, quando você vai ver, você já falou, já reagiu, já fez, e depois você se arrepende por ter tido uma reação desproporcional a um suposto risco. O seu consciente ele cuida da sua vida de sociedade, dos seus relacionamentos. Ele faz uma interface bonitinha com o mundo, onde você, às vezes, tenta camuflar o que você realmente tem sentido dentro de você. Um outro fator fundamental para você entender a lógica da sua mente inconsciente é que a compreensão da linguagem figurada e da metáfora não existe muito. O seu consciente entende o que é uma brincadeira, uma linguagem figurada ou uma metáfora. Ele distingue imaginação e realidade, brincadeira e coisa séria. Só que o seu inconsciente não faz isso muito bem. Ele é literal. Então, se você faz uma brincadeira menosprezando alguém, o inconsciente daquela pessoa começa a sentir e reagir como se fosse verdade realmente. Se você xinga alguém de brincadeira, o inconsciente começa a minar a autoestima dessa pessoa, inevitavelmente. E isso vai ter influência nos resultados da sua vida. Para o seu inconsciente, as palavras têm muito poder. E ele vai entender as palavras com o significado real delas. Então, quando algo de ruim acontece a você, por exemplo, e você responde, nossa, eu mereço. O que será que a sua mente inconsciente tem compreendido com isso? Que você realmente merece mais daquilo de ruim? E quando você ouve que você não é capaz de algo, e você decide acreditar nisso, decisão sua de acreditar nisso, como será que fica a sua programação inconsciente? E quando você xinga alguém? Seus filhos, pessoas próximas a você? Você tem reparado, inclusive, nas letras da música que você tem ouvido e cantado? De que forma será que o seu inconsciente tem entendido essa mensagem que você tem trazido para dentro da sua mente inconsciente? Ah, Eric, mas isso é só imaginado, eu sei o que não é real. Pois é, você conscientemente sabe. O seu inconsciente não consegue distinguir imaginação de realidade. Já reparou que quando você sonha, por exemplo, e os sonhos são belas manifestações do funcionamento da sua mente inconsciente, quando você sonha, você reage fisiologicamente, como se aquilo que você estava sonhando fosse real. Já reparou que não existe diferença entre ter acontecido e você imaginar que aconteceu? Então, como será que você tem programado o seu inconsciente, hein? Essa pergunta eu quero deixar para você agora. Não é maravilhoso saber disso tudo e pensar sobre isso? Sabe por quê? Porque isso te dá cada vez mais poder e controle sobre as suas emoções, sobre a sua programação inconsciente e sobre como você tem gerado seus resultados em cada área da sua vida. Você começa a enxergar a estrutura escondida na sua mente inconsciente. Percebe isso? Então, por que você segue gastando todo ou quase todo o seu tempo tentando controlar as coisas conscientemente com lógica e racionalidade, achando que isso é a resposta para tudo? Tentando bloquear suas emoções como se isso fosse sinal de evolução e maturidade. Não é! Você precisa aprender a usar suas emoções ao seu favor. Precisa aprender a usar melhor a sua mente inconsciente e toda a força que ela tem, que é extraordinária. Porque se você não fizer isso, você vai ser refém das suas emoções para sempre. Vai seguir derrapando em coisas básicas. Vai seguir achando que as suas emoções são inimigas suas e não são. Então por que você gasta tanto tempo tentando resolver as coisas de um jeito que não funciona? Só com lógica, só com racionalidade, isso não determina nada. Você precisa, na verdade, se tornar amigo das suas emoções, aprender a utilizá-las, fazer contato com isso. Não controlar ou abafar suas emoções, mas dominar o uso delas, sabe? Se tornar maestro.
das suas emoções. Aí sim, você vai entender o poder que elas têm para construir uma vida extraordinária, incrível e fantástica. Não uma vida ok, não uma vida legal. Isso é coisa de gente que está enxergando o mundo sem tempero e sem intensidade, só tentando viver com racionalidade. Está vivendo da arquibancada, ao invés de ir realmente para a pista e mergulhar nas suas emoções e viver uma vida realmente intensa, construir uma vida realmente extraordinária, intensa e que vale a pena ser vivida. Olhar para você e sentir orgulho de quem você é. Inspirar as pessoas ao seu redor pelo seu exemplo, pela sua vida, pelos resultados incríveis que você vai conquistando. Isso só você pode produzir na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor. E você só consegue fazer isso se contar com toda a força e poder das suas emoções e do seu inconsciente. Então chegou a hora de mergulhar nessa maestria emocional de uma vez por todas, e é para isso que a gente está aqui nessa semana transformadora. Já começamos a produzir transformação, para que você comece o seu despertar emocional e o despertar de toda a sua força e o seu poder emocional. E nós já demos o nosso primeiro passo na aula de hoje, que está chegando no final dela já. Então é isso, esse é o finalzinho da nossa primeira aula da Semana da Maestria Emocional. E se o que você viu e ouviu até aqui já foi extraordinário, já te fez pensar sobre coisas fundamentais sobre a sua vida e o seu futuro, se prepara, porque a Semana da Maestria Emocional está só começando. Na nossa próxima aula, inclusive, por exemplo, eu vou explicar para você como é que os fatos que você viveu até hoje não tem nada a ver com os resultados que você tem obtido na sua vida nesse exato momento. É isso que você ouviu mesmo. Os resultados da sua vida hoje não são consequência dos fatos que você viveu até aqui. E eu vou te mostrar que a forma como você percebe o mundo externo determina se você vai viver, ou se você já vive, em um inferno emocional ou em um paraíso emocional. Para isso você precisa mexer em alguns ajustes internos. Eu vou trazer esses conhecimentos para você na próxima aula também. Sim, porque você cria o seu próprio inferno emocional sem nem perceber. Eu vou te explicar como é que isso acontece na próxima aula então. Parece louco isso, né? Mas não é não. Depois eu explico melhor. Eu vou te provar isso na segunda aula da nossa Semana da Maestria Emocional. Então fica atento ao seu e-mail, porque quando eu liberar a próxima aula, eu vou te avisar por lá também. Por várias outras formas, mas principalmente por lá. E para você que assistiu esse vídeo, essa primeira aula até o final, eu quero te dar um presente. Embaixo desse vídeo tem um botão para você fazer o download de um mapa de diferenças entre a sua mente consciente e a sua mente inconsciente, para ajudar você a memorizar e entender exatamente quais são essas diferenças. Assim você tem o material sempre à sua mão. Bacana isso, né? Muito bom, vai te ajudar certamente. E agora eu quero te pedir uma última coisa. Eu vou ficar muito feliz se você deixar um comentário seu aqui embaixo do vídeo falando sobre o que você achou dessa aula. Se você quiser falar mais sobre o que foi útil para você do que a gente falou hoje, falar sobre os sonhos que você tem na sua vida, sobre o que você deseja conquistar nesse seu processo de desenvolvimento emocional, sobre as suas dúvidas, sobre perguntas. Manda perguntas para mim sobre quais emoções você mais gostaria de trabalhar, ou sobre quais desafios emocionais mais te incomodam atualmente, quais percepções e sensações você teve ao longo dessa aula, ou de repente naquele exercício de descoberta das amarras emocionais que a gente fez agora há pouco. Deixa um comentário lá. De qualquer forma, eu realmente conto com um comentário seu. Eu fico muito feliz em entender como é que eu posso te ajudar melhor, e eu leio todos os comentários pessoalmente. Isso me ajuda a entregar uma transformação ainda mais precisa para você. Você me ajuda a te ajudar. Combinado? Então é isso. Rola a página para baixo, deixa lá o seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo da nossa Semana da Maestria Emocional. Até a próxima! Cheguei extremamente cético. Não conhecia o Eric, nem nada do tipo. E basicamente me falaram que era algo bom, que eu ia evoluir, mas como é legal distinguir quem era o Paulo antes e quem se tornou o Paulo depois. O Paulo antes ele já estava em uma jornada de autoconhecimento, então eu já vinha buscando muitas coisas. Porém, e isso é até uma frase que o Eric usou, eu acreditava que eu já sabia bastante coisa. Então eu cheguei para cá até com ares de arrogância, afinal de contas, quem é o Eric Loureiro? Que treinamento é esse? Enfim, todas essas coisas. E o que eu encontrei é algo que eu poderia ficar aqui 1 ano falando para você e não... As palavras elas não seriam suficientes para dizer o que eu encontrei. Ele é de uma... Para mim é um grande mestre. Ensinou muita coisa. Tenho uma gratidão enorme por ele. É de uma humildade e humanidade indescritível. E falando do Paulo,
eu olho para trás e eu não consigo mais ver quem eu era. E isso não é algo ruim, muito pelo contrário, é algo extremamente positivo. Eu era uma pessoa, tinha a sua busca, só que hoje, olhando a minha trajetória, chega a ser bizarro o quanto eu evoluí como pessoa em questões de relacionamentos interpessoais, em questões principalmente de relacionamentos comigo mesmo, que eu acho que é o grande X da questão, é as dificuldades que você tem de aceitar quem você realmente é e o quão gratificante é você se conectar com você mesmo. E tudo isso me ajudou profundamente a me encontrar. E é claro, agora eu vejo mais como um processo de evolução que não acaba. E isso não é ruim, muito pelo contrário, é muito bom. A gente evoluir, e aí chega lá, vê que tem mais coisa para evoluir ainda. É como você ser uma pequena gota em um oceano imenso de possibilidades. O Paulo agora, Bom, o Paulo sempre foi uma pessoa calma. Hoje eu tenho mais consciência, principalmente das minhas sombras. Hoje o Paulo, ele tem... Não que seja fácil você lidar com as suas sombras, mas eu tenho consciência, tenho mais controle, tenho mais entendimento sobre quem eu sou e principalmente tenho mais entendimento sobre o porquê eu estou aqui. Qual é, numa miríade de significados, qual que é o grande motivo de eu estar aqui. Então eu acredito que eu encontrei o que as pessoas chamam de propósito da missão e tudo mais. E eu percebi também aqui que a própria missão e o propósito é algo que evolui também, não é algo fixo. Isso está sempre mudando, evoluindo. E é isso, o Paulo se encontrou e continua se encontrando. Eu acho que eu estava num momento assim que eu estava precisando, sabe, de autoconhecimento. Eu estava num momento muito pesado da minha vida e vi que a gente podia se libertar de tudo aquilo que está aprisionando, sabe? A bagagem que a gente carrega da vida, que a gente pode se libertar e a gente pode liberar tudo. Mudou meu relacionamento com as pessoas, mudou meu relacionamento com a minha família, mudou a aceitação de muitas situações que antes a gente não aceitava, não entendia, e hoje em dia a gente entende o porquê. Então mudou muita coisa. Depois a gente vendo o Eric dando os treinamentos e pensando, cara, como é que ele consegue tirar tudo isso da gente? É sensacional. Aí a gente consegue perceber que realmente é isso, sabe? O propósito da gente de vida é sempre servir o próximo. E eu acho que a partir daquela data, assim, mais e mais, eu tenho certeza de que é esse o nosso propósito de vida mesmo, em servir o outro e fazer com que o outro tenha esse autoconhecimento e entenda por que passa em certas situações na vida, por que tantos medos, tantos anseios, é indescritível, assim, inexplicável.